Olá, seja bem-vindo à nossa aula e agora o capítulo 2.1b, o aumento do orgasmo e a diminuição da vitalidade. Bom, às vezes a gente não tem a compreensão desse fenômeno em nossas vidas, mas se a gente começar a analisar no comportamento dos animais, na vida dos animais, a gente vai perceber isso de forma bem fácil. Animais de corrida, né? Como cavalos de corrida, cachorros de corrida, quem cria esse tipo de animais, ninguém coloca esses animais de competição para a cruza, pelo menos no momento em que eles estão em período de competição, porque se sabe muito bem que o seu desempenho é prejudicado pelo ato de reprodução. Então, todo mundo poupa eles da reprodução para que eles tenham o máximo de desempenho, né? E isso é perda de vitalidade. Animais de combate, né? Quem cria esses animais de combate, infelizmente, né? Galos de briga e todos os outros animais que a gente vê por aí, eles também não têm o hábito de colocar esses animais para cruzar num período de competição. Por quê? Porque perde a vitalidade. Você tem também um desgaste muito grande em animais que estão em constante reprodução. Por isso que os animais eles têm a estação de reprodução. Não é todo o ano, porque senão ia exaurir esses animais. A gente vê que tem animais que os seres humanos colocam para a reprodução, né, para retirar a esperma, para fazer a venda de esperma, ou a venda de óvulos fecundados, né, para reprodução, que a gente chama de fertilização in vitro. Esses animais que estão em estação de vendas, né, de óvulos e espermatozoides, são animais que não vivem muito tempo, como os animais na sua vida natural. Por quê? Porque eles são exauridos para retirar bastante óvulos, no caso das fêmeas, bastante esperma, no caso dos machos, e eles têm a vitalidade prejudicada. Você vê um animal, até na vida, na vida natural deles, você vê os machos alfas, eles se preparam durante ali o inverno, primavera, né, acumula gordura já no início do verão. Para quê? Para quando chegar na estação de acasalamento, eles gastam quase toda a sua energia, às vezes perde até a metade do peso, somente na prática do acasalamento. Né? Eles desgastam a vitalidade deles. Então, fica notório isso. Alguns animais desgastam tanta vitalidade que eles chegam até a perder a própria vida. O salmão é um deles, né? Quando ele vai reproduzir, subir o rio, chega lá, ele reproduz e morre. Né? Tem cobras que também cruzam e perdem a vitalidade. Né? Tem vários animais que eles, após o cruzamento, após a reprodução, ele joga toda a vitalidade dele para a cria, né, para o espermatozoide ali e vai embora. E acaba falecendo. Por quê? Porque é uma demanda gigantesca de vida. Né? Não se cria a vida do nada. Você tem que doar a sua vida para que outra vida possa se fecundar, né? Se reproduzir, se perpetuar. Árvores, a gente vê uma árvore que dá flor demais. Né? Ela está num período de estresse, ela dá muita flor, ela dá tanta flor ou tanto fruto que ela acaba morrendo. A gente vê isso constantemente. Então, esses são exemplos da natureza que acontece também com o ser humano, certo? Porque o ser humano, alguns pesquisadores falam que o ser humano era para durar 200 anos pelo seu DNA. Né? Mas por que a gente não dura? Nós vamos ver isso mais adiante. Porque a gente pensa, é o envelhecimento que ele tem. Não necessariamente. A gente vê que pode ser o quê? O estresse que a pessoa sofre, principalmente com a má condução do instinto da sexualidade. Né? E com práticas nocivas ao longo da vida também.
né? Num período antes das competições, isso desde as Olimpíadas, desde que, vamos se dizer que o mundo é mundo, eles se isolavam, né, de suas famílias, tinham as concentrações, onde as pessoas se preparavam psicologicamente, né, emocionalmente, e também se afastava, né, das suas mulheres na questão de evitar o ato sexual. Por quê? Porque isso prejudicaria, de certa forma, a habilidade nos exercícios ou nas competições que eles iam praticar. A gente vê que isso até hoje é colocado, né? Hoje já está voltando esse conhecimento em que as pessoas se abstêm, seja para a prática da musculação, seja para a prática de determinadas práticas esportivas. A gente vê que o desempenho é melhor quando a pessoa é casta naquele momento. Por quê? Porque ela está resguardando toda a sua vitalidade. Nas questões dos atletas, tem um exemplo muito conhecido do Mike Tyson, que foi o grande campeão de boxe durante muito tempo. Ele perdeu a invencibilidade dele justamente numa luta dele no Japão contra o James Douglas. E ele conta que uma noite anterior da luta dele, ele frequentou bordéis, né, lá no Japão e, né, caiu na farra. E o que aconteceu com ele no outro dia na luta? Né? Ele perdeu a invencibilidade dele, ele era um grande campeão mundial, estava no pico, né? E aí ele começou a degringolar, tanto na sexualidade, depois na dependência química, aí a vida dele foi, né, indo por água abaixo. Então a gente vê que isso é algo notório. Se a gente perceber, a gente vê que a gente perde essa habilidade, né? A gente perde a vitalidade física mesmo com o orgasmo. Os índios também, eles também têm o hábito de quando eles vão caçar, tipo assim, vão fazer uma caçada mais longa, onde eles têm que ter o máximo de apuração nos seus instintos para a caçada, eles se abstêm também do ato sexual. A não ser algumas tribos também que têm o conhecimento do sexo casto, né, que nós vamos ver mais adiante. Tinha essa noção. Então, se abstém por quê? Porque sabe que você perde até a percepção, né, instintiva de onde que está o animal, se ele passou por aqui, como que está o vento, onde que ele pode estar, escutar melhor, ver melhor, porque todos os seus sentidos melhoram, né? Quando a gente perde vitalidade, você perde o desequilíbrio, você perde o equilíbrio em todos os 5 sentidos, né? E falo mais, perde até o 6º sentido, que é a intuição. Bom, isso já é conhecido desde antigamente. Como a gente falou na aula passada, também vamos fomentar mais que os grandes homens da humanidade já falavam sobre isso. Pitágoras, grande filósofo grego, aconselhava-se que as relações sexuais ocorressem preferencialmente no inverno, embora a perda de esperma fosse sempre prejudicial. Então sempre tinha essa ideia que a perda de esperma era algo prejudicial. Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, advertiu que a perda de quantidades excessivas de sêmen poderia resultar em danos físicos, tais como deterioração da medula espinhal, né? Então, que nós vamos falar sobre na questão da sarcopenia mais na frente. Ele considerava, né, Hipócrates, que reter o sêmen proporcionava ao corpo a máxima energia, a sua perda, né, do sêmen, a morte. Platão e Aristóteles compartilhavam da mesma visão. Então, tudo isso que eu coloco aqui nas aulas, vocês têm que acompanhar também no livro, que é o material didático, porque todas as referências que eu falo aqui, eu não coloco elas aqui no curso, porque elas já estão no livro, você vai lá e acha aonde que eles falaram isso, qual livro que está, qual site e tudo mais, tá bom? Então, a gente vê que esse conhecimento já existia, né, de que tinha que ter um controle sobre o instinto sexual, principalmente no controle da reprodução. E na atualidade a gente vê que alguns cientistas, né, da atualidade
também tem um pouco dessa... Se questiona, fala, não, o orgasmo é algo que exaure mesmo o corpo, que dá uma desequilibrada, né? Então, o cientista Jorge Pagura, ele, neurologista, neurocirurgião, ele fala que o que acontece com o orgasmo, durante o orgasmo? Primeiro, você fica besta, porque as modalidades racionais e o pensamento lógico são reduzidos no cérebro. A gente já falou com isso. Por quê? Porque ativa a parte mais primitiva e a parte racional, ela é desabilitada nesse momento. Você não pensa naquele momento, né? Você pode estar fazendo loucuras ali, né? Até algo ilegal, mas você não tem a razão naquele momento. Você fica irracional. Resultado de um hipometabolismo dos lobos frontais. O que é hipometabolismo? A perca, né, de funcionamento, né, do córtex pré-frontal, no caso. Daí as regiões mais profundas e antigas relacionadas aos instintos primitivos, né, as emoções e ao sistema de recompensa são ativadas, quer dizer, a parte mais primitiva. Por quê? Porque a reprodução é algo mais importante que tem que acontecer na vida do ser humano, né? A biologia nos preparou para isso. O sistema límbico falando mais alto, quer dizer, o sistema límbico falando mais alto. Hipocampo, hipotálamo e córtex pré-frontal são orquestrados pelo núcleo accumbens, né? Que dispara a produção de dopamina, precursora de adrenalina e serotonina. Então, é algo que é bastante, como se diz, é uma euforia, né? Ele chama isso até de curto-circuito do orgasmo, né? Esse período. O Jorge Pagura continua, né? Ele diz que uma descarga de motivação e prazer aumenta a frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial. Olha como aumenta, né? Isso tudo são sintomas do momento da morte, né? Tanto que orgasmo em francês é comumente falado como se diz, um apelido de a pequena morte, né? Aumenta a frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial, enquanto a ocitocina turbina o desejo e a sensação de conexão emocional, porque a ocitocina nesse momento do orgasmo ela está alta ainda, ela vai abaixar depois. Depois da descarga elétrica, a amígdala chega para jogar água fria. Ele coloca a amígdala aqui, mas tem o hipotálamo também, que libera essa endorfina, né? Porque é o sistema límbico, né, que controla a questão do sofrimento, que se diz como se fosse um sofrimento e estresse. Ela desmancha prazer, né? Mas, acredite, é para o seu bem. Caso contrário, o corpo entraria em pane. Então, na verdade, às vezes, muitos prazeres que a gente tem é a contraposição da dor. Muitas pessoas, né, no caso do masoquismo, a pessoa gosta daquele sofrimento, por quê? Porque logo após você sair de um aperto, de um beliscão, você sente o prazer do alívio. Então, é uma dinâmica que as pessoas são presas nela, né? A felicidade é tanta que a pessoa vicia nisso. E essa felicidade advém do quê? Da extinção do sofrimento. E a gente nota isso na nossa vida, né? Você está numa dor de cabeça imensa, imensa. Você está ali passando mal e tal, você toma um remédio e de repente aquilo some da sua cabeça. Quer dizer, uma felicidade imensa que você está tendo. Por quê? Porque você teve o alívio de um sofrimento que você estava tendo. Então, é uma felicidade que está atrelada a um sofrimento. Então, não é uma felicidade verdadeira, né? É um alívio, né? É diferente. Pesquisadores como Anna Rayner e James Simon listam sintomas também do orgasmo, né? Logo após dele também. Então, além da síndrome do pós-orgasmo que a gente já viu,
esses pesquisadores também notaram, porque na síndrome a gente fala de sintomas psicológicos, emocionais. E eles listam aqui sintomas que a gente vê do que o corpo nos fala. A gente vê episódios de riso, de choro, de espirro, né, fraqueza geral, que estão associados a sintomas de gripe. Então você vê que você perde uma vitalidade ali. Né? A gente se sente extremamente cansado, febril, né, depois do sexo, devido ao esforço realizado e também convulsões. Algumas pessoas também têm convulsões. Por quê? Porque no cérebro é bem parecido com uma convulsão, o que acontece. Né? Até a descrição do Jorge Paluda fala sobre isso. É um curto-circuito do orgasmo. Né? O artigo que ele escreveu super interessante. Tem pessoas que têm convulsões que relatam que são bastante semelhantes aos sintomas do orgasmo com as convulsões. Né? Então é algo para a gente se questionar. Outra coisa interessante que a gente tem que se questionar é por que a gente precisa que o homem tenha 250 milhões de espermatozoides, né, ejacular do seu corpo para a fertilização. É muita coisa. Cada espermatozoide desse é uma criança em potencial. É como uma árvore que tem a sua sementinha. Cada sementinha de uma árvore ali é uma árvore em potencial. Quer dizer, uma força gigante que vai se desenvolver num outro ser. Então, sendo que precisa de um só. Né? Então, quando a gente entra na área bíblica, nós vamos compreender um pouco mais o porquê disso também, né? De uma linguagem mais espiritual. Então, não tem muito. O espermatozoide parece que ele não tem somente a função da reprodução. Tem algo além. Ele pode trazer um benefício maior para o ser humano que a gente ainda não compreende muito bem. Algumas pessoas começaram a estudar sobre isso. Porque não tem lógica. Né? É assim, meio... Será que precisa? Para tirar algum saudável entre 250 milhões. Olha o tanto de concepção de pessoas que nascem com problemas genéticos. No meio de 250 milhões, ainda nasceu um com problema genético. Né? Às vezes nem consegue sobreviver após o parto, ou morre ainda durante a gestação. Então, assim, é algo que para a gente se questionar. Né? Então, e nesses espermatozoides, eles são compostos por moléculas de proteína, ácido cítrico, cálcio, fosfato, lecitina, enzimas e prostaglandinas. Né? Então, tudo que tem de bom no ser humano é colocado ali para a reprodução. E prostaglandina, né, é uma substância que nos ajuda no rejuvenescimento do corpo. Então, eu estou jogando fora aquilo que agora se descobriu recentemente, que ela ajuda para o rejuvenescimento do corpo. Então, estou jogando a minha vitalidade fora para depois eu ter que ter medicamentos para ajudar nesse rejuvenescimento. Ajuda também na ereção. Então, estou jogando fora algo que eu vou necessitar da prostaglandina para a ereção. Então, assim, são coisas muito contraditórias. Né? Segundo o Dr. Relay Ribeiro, em cada ejaculação é perdido 1 ml de zinco. Nós vamos ver que o zinco, a falta do zinco, que é um mineral super importante, a falta dele causa diminuição da sensação de paladar, causa anorexia, apatia, retardo do crescimento, queda de cabelo, retardo da maturação sexual, baixa produção de esperma, tudo que a gente está vendo hoje. Queda de imunidade, intolerância à glicose, diminuição da produção de testosterona. Então, olha como o zinco é importante no nosso corpo e como os homens estão jogando essa substância fora.
A falta de zinco afeta especialmente a próstata, porque esta glândula faz uso desse componente muito mais do que qualquer outro órgão. Então, uma suplementação de zinco pode reduzir a alagada próstata. Pode, mas é complicado. Por quê? Olha que coisa interessante. Você ejacula muitas vezes durante a vida, né, os homens. Você vai perder muito zinco. A próstata, ela vai ter um problema, porque ela vai começar a ficar alagada, já é o início de um possível câncer de próstata. Depois, para você fazer um tratamento de próstata, qual que é o medicamento que você precisa? A base de zinco. Então você joga fora aquela substância que você vai ficar prejudicado sem ela, que é o zinco. Sua próstata vai aumentar. Você possivelmente pode ter um câncer de próstata, depois você vai ter que tratar isso com o zinco novamente. Olha que incongruência. Né? A gente tem que refletir um pouco, tem alguma coisa errada aí. Vai ter perda de ereção, a impotência vai vir ao longo do tempo. Depois você precisa de prostaglandina para aliviar, ver se consegue reverter um pouco a impotência, né, a falta de ereção. Também é uma incongruência. Existem trabalhos que falam que pessoas que tivessem, trabalho científico, né, pessoas que tiveram uma atividade sexual muito grande durante o período de 20, 30 anos, elas têm uma propensão a desenvolver, uma propensão maior a desenvolver câncer de próstata, né, os homens. Então, é algo também da gente se repensar. Né? E como é que pode? Né? Uma coisa que eu estou fazendo contra mim, buscando prazer, mas ele está trazendo essas consequências do que eu estou jogando fora aquilo que eu vou necessitar depois para melhorar a minha próstata. Exauriu tanto, né, aquela glândula que ela entrou em exaustão e ela perde a sua função. Ela começa a se dilatar. É o início do câncer de próstata. E também é a questão da ereção, né? A impotência. A gente vê que pessoas antigas, antes do advento da pornografia, homens tinham vida sexual até 80 anos de idade. Vamos relembrar nossos avós, tios avós e por aí vai. Tinham senhores velhinhos que conseguiam fazer filho até os 80 anos. E naquela época não tinha Viagra, não tinha nada. E para fazer filho tinha que ter ereção. Não tinha fertilização in vitro, não tinha inseminação artificial. E conseguia fazer filho, né? Uma vida saudável. Né? Não tinha tanta desgaste. Muitos poderiam ter também desgaste na área do instinto sexual também, com outras compulsões, isso sempre existiu. Mas não na quantidade que nós vemos hoje. Né? Então, o Dr. Halil Ribeiro, ele também fala sobre o que acontece com a perda seminal em excesso, principalmente em jovens. Né? Isso é numa palestra que tem o link lá no material, no livro, e como isso afeta os jovens hoje. Porque causa duas coisas. Primeiramente, sarcopenia, que é a perda muscular. Os jovens ficam com pouca massa magra, né? Massa muscular. Vai definhando. Por quê? Porque você está jogando sua vitalidade fora. Você está ficando uma pessoa enfraquecida. E também acontece o que a gente chama de aromatase. O que é a aromatase? A aromatase é a transformação da testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Então existe a feminização desses jovens. Então é algo da gente se começar a questionar, começar a perceber que às vezes não era apenas dito popular quando isso, eu lembro da minha adolescência, que a gente brincava entre os adolescentes quando a gente via um menino, né, magrinho, raquítico, ou o gordinho também, porque é magrinho, raquítico da questão muscular, mas o tecido adiposo também aumenta. Principalmente aonde? Nas mamas. E a gente brincava de falar, fulano ali, ó, tá masturbando direto. É um masturbador frequente. Por quê? Porque tinha tetinha.
Tinha ginecomastia. Por quê? Porque a aromatase ela desenvolve a ginecomastia. É a feminização. E a gente vai começar a pensar o quê? Se eu estou tendo mais hormônio feminino, mais do que é o necessário dentro do meu corpo, na adolescência, eu começo a ter também, porque essa parte hormonal afeta a cabeça. Aí esses meninos, adolescentes, começam um aspecto mais feminilizador. Eles começam a se feminilizar. E aí é algo da gente, peraí, será que isso não tem a ver com a questão da dificuldade de identidade de gênero? Será que esses meninos estão... E favorece o quê? Uma compulsão sexual. Estão consumindo extremamente pornografia, que hoje a gente sabe que é o maior vício que existe hoje na humanidade, fora o vício em comida, o vício em pornografia, vício em porque a pornografia vai se combinar na masturbação, na perda seminal. Então, será que essa disfunção, e eu acredito talvez que isso possa estar ocorrendo também nas meninas viciadas em masturbação, se não ocorre também o aromatase, que acontece o quê? O contrário. Começa a aumentar um pouco mais o hormônio masculino. E elas começam a se masculinizar. E aí começa a ter o quê? Uma confusão de identidade de gênero. Então, é algo da gente começar a analisar esses pontos e começar, opa, peraí, aí a gente começa a entender o que está acontecendo no mundo. Certo? Então, é algo para a gente tomar bastante atenção e ver que fato é fato, coisas estão ao nosso olho para a gente perceber isso. E a gente perceber isso nas nossas vidas também. E a aromatase, ela favorece também o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, HPB. Quer dizer, também acontece o quê? Vai alargar a próstata, nos homens. E começa já a favorecer o quê? No futuro, não quando é jovem, porque o câncer de próstata não vem quando é um adolescente, mas já começa a complicar isso no futuro. Então a gente encerra por aqui a nossa aula e o capítulo, e até a próxima.